Bem-vindos ao Etc. e Talk, o podcast que vai te deixar por dentro do mundo do marketing e dos negócios. Estamos começando mais um Etc. e Talk. Eu sou José Ribamar Neto, estou aqui com a... Gabriela, pra variar, né? Mas sempre, ainda bem. Obrigado por estar aqui. Então tá bom. E hoje nós temos uma convidada mega especial. Caramba, a gente já tava tendo um podcast antes do podcast. Agora você contou. Era isso que eu ia falar. A gente já tava quase gravando um podcast de tanta troca que a gente tava fazendo aqui. É uma super convidada. Gente, ela tava me devendo um café e eu devendo um café pra essa mulher. Acho que já faz 2 pandemias. Isso. E elas pagaram água uma pra outra. Esse pagou água. Nós estamos econômicas hoje, Gabi. Mas esse café ainda vai sair. Esse café agora tá prometido. Mas eu vou deixar ela se apresentar. É a dona Milena. E ela vai falar aí dela. Se apresenta, Mi. Ai, gente, eu estava dizendo aqui o quanto eu estou nervosa. É o meu primeiro podcast. Quero ver ela falar isso no final. Mas eu pergunto, e aí, tá nervosa ainda? Quero mais um. Me chama pro segundo. Já acabou? Você sabe que eu fui me esquivando de gravar um podcast. Mas na hora que a Gabi ligou, a Gabi, né? Eu falei, muito feliz e grata. Bom, meu nome é Milena Lidor. Nasci em José Bonifácio, aqui pertinho de Rio Preto. Comecei a ter essa visão de empreender, de ter uma própria empresa, até por um momento difícil ali da nossa família, né? Perdi meu pai muito cedo e eu enxergava... Hoje eu tenho uma visão diferente. Antes, quando era criança, eu enxergava que para dar uma condição mais tranquila para minha família, uma qualidade de vida melhor, eu teria que empreender. Hoje não mais. Hoje eu defendo muito o intraempreendedorismo, projetos que a gente tem isso dentro da empresa, né? Olha só. Mas lá, com a imaturidade que eu tinha lá no começo, eu imaginava que era isso. Então, eu sempre persegui essa oportunidade, né, de anos empreender. Você tinha, Mi? Ai, que pergunta, 11 né? anos. Uau! Que vergonha. Ai, não sei. Eu tô perguntando idade. 11 anos. 11 anos eu já desenhava, assim. Eu sou muito ligada à energia, pensamento, à realização e tudo mais. Então, Gabi, o que eu fazia? Eu tinha folhas e folhas de caderno, Neto, que eu escrevia, desenhava e escrevia tudo que eu queria pra minha vida, dali pra frente. E aí as coisas, obviamente que não foi só a folhinha de caderno, né? Mas eu sempre deixava isso à vista. E aí, eu trabalhei... A vida foi me levando para algumas oportunidades. Fali 2 vezes. Uma delas... Daqui a pouco a gente chega na minha idade. Ela vai segurando informação. Eu vou falar agora, você vai falar assim, nasceu quando esse ser? Deve ter sido muita experiência. Porque... Olha só. Eu fiz, a minha primeira faculdade foi processamento de dados. Então, a minha primeira empresa... foi uma empresa na faculdade, ou você ia muito para a área de hardware ou para software. E na época eu me identifiquei mais com software. Então abri uma empresa de criação de sites, quando nenhuma empresa tinha site. Neto, olha aí, o Neto já vai até chorar de emoção. Já me resgatou um monte de coisa aqui. Ele começou mais ou menos Cara, assim também. eu estudei, assim, nem existia... Ai, gente, lá vai, vamos em frente. Desistia. Eu vi nascer internet, assim, não existia Windows, não existia... Era MS-DOS, para que eu sou dessa época também, hein? Que bom, MS-DOS. que bom. Era tudo preto com verdinho. Preto com verdinho, tela de fósforo, né? Era. ENIAC. Aquele computador amarelado que colocava capa, gente. Nossa, para, gente. Eu não sei o que é isso. Sabe sim. Sabe sim, para de mentir. Seja sincero conosco. Para de Aí mentir. veio Windows 3.11, enfim. Então... Windows 3? Óbvio... 3.1. Já vai virar um podcast das relíquias. Na nossa sala tinha 93 alunos, 2 mulheres só. Restante tudo homem. Eu sempre estive muito imersa nesse universo masculino. Mas isso também tem várias histórias, né? Em relação a isso. E eu falei por quê? Ninguém queria comprar site, né, gente, naquela época. Eles falavam assim, pra que isso? Isso aí não existe e tal. Lista telefônica e blá, blá, blá. Uau. Então, eu tentei por uns 2 anos. E aí, depois eu entrei... Eu tinha 17 anos... no momento dessa empresa. Antes eu tinha uma outra, com um amigo nosso lá de artesanato, que também não deu certo. Embora eu ame, mas não deu certo. E aí, quando a gente acabou fechando, ele continuou com hardware. Então, ele fazia parte de hardware e software. Ele continuou, a empresa está até hoje. Inclusive, uma empresa gigante lá em José Bonifácio, tem 4 andares. Eu falei, mas por que eu não partilho? Eu fiquei lá.
vou gostar do lado. Olha só, e ele ficou com a empresa. Ele ficou com a empresa, se chama Soften. Então, era tudo muito novo, essa questão de web, né? Era tudo muito novo. A internet nasceu ali no último ano da faculdade. O computador, hardware, as pessoas já existiam. A web tava nascendo e hoje nós estamos na 4.0 quase. Você tá já. vendo, cara? Caramba. Que evolução, né? Então você foi todo nesse processo de aprendizado. Acompanhei tudo. De internet, negócios. E isso, sabe, Gabi? A gente estava falando de marketing. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter essa condição de adaptação. Eu tô falando aqui com vocês agora e fazendo essa autorreflexão. Olha o quanto eu tive que me adaptar, né? Para poder permanecer no mercado e tudo mais. Bom, aí essa experiência me levou para fazer o processamento, me aprofundar em processamento de dados na época. E eu fui trabalhar numa rede de escolas de cursos profissionalizantes. Ali, eu fiquei 16 anos nessa rede. E ali eu aprendi a dar consultoria para franqueados. Então, depois de um tempo, em 2016 anos nessa rede, né, surgiu uma oportunidade, ela foi para uma outra cidade, eu optei por não ir. E aí eu tinha um sonho de abrir uma consultoria e eu falava para o meu diretor, vamos abrir uma consultoria. Como a gente dava consultoria para franqueados, gestão é gestão em qualquer lugar, se você tem uma determinada metodologia, né, vai mudar produto, serviço, enfim. E ele não acreditava muito. Ele falava um dia e tal. Com esse diretor eu fiquei 10 anos. Não, 9 anos. E aí a rede foi recomprada, eu fui para a franqueadora, depois fui para São Paulo. Fiquei 3 anos e meio lá, dando consultoria para... Gente, custa 5. Eu perguntei o preço disso aqui antes de eu começar. Só o seguro. Para ver se o Prolabore de alguns meses era suficiente para poder pagar o fio. Tem seguro. Tem tudo seguro. E aí... onde eu tava? Ficou 9 anos, aí você foi pra São Paulo, ficou 9 anos. Isso. Aí, quando eu voltei de São Paulo, procurei esse diretor de novo, lá de trás. Eu falei, vamos então abrir a empresa de consultoria. Ele, não. Sabe aquela história do site? Naquele momento. Não sei se vai dar certo, tudo muito novo. Tudo muito novo. E realmente, há 13 anos atrás, 14 até, porque depois eu fiz um trabalho, não tinha essa alta de gestão, empresas de consultoria, tinha muito não pouco. era voltada à franquia nessa época? Não, eu queria, na época, o objetivo era atender empresários, para ajudar a melhorar o desempenho, a performance dos seus negócios. Então, também ele não acreditou muito. E aí, como eu não fui para essa outra oportunidade, nessa outra cidade, era Campinas. Eu quis ficar, falei, vou abrir empresa de consultoria. Ficaram 2 amigos meus que também eram consultores dessa rede. E nós abrimos uma sociedade. E aí, o que aconteceu? Esse pessoal que foi, eles começaram a aumentar o nosso cachê. Vem que eu vou aumentar, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Um deles está lá até hoje. E o outro voltou para Vitória de Santo Antão. Onde fica, gente? Pernambuco. Uau, Pernambuco. E ele, fantástico. Grande amigo meu, o Sandro. Olha. E aí, fiquei sozinha com a Franquear e tinha um outro amigo nosso que também estava trabalhando com consultoria. Chamei ele para a sociedade e nasceu, então, a Franquear, em 2010. Ali já nasceu a Franquear. Era, até então, uma empresa de consultoria em gestão de redes de franquias. Aí nós nichamos. E até 2012, nós só atendíamos gestão. Redes que já eram formatadas e que nós ajudávamos no desempenho, suporte, consultoria. E aí depois de 2012, nós começamos a trabalhar com formatação e outros serviços, então estou até hoje na Franquear. Nós, em 2020, no auge da pandemia, nós nos associamos a uma rede de franquias também, então a gente tem esse projeto da consultoria e tem um projeto de uma rede de franquias de serviços de conservação, limpeza. Que legal. E que mais? E hoje você tá com Acho a que é isso. Franquear. A Franquear já tem 12 anos. 12 anos. Uma história já, um pré-adolescente. Já aí um prédio isso. de 4 andares já. Nossa Senhora. Aí é isso. A única coisa que eu sei fazer é consultoria, Gabi. E faz, gente. De lá pra cá. E faz bem, hein? Obrigada. Nossa, e faz bem. Depois dessa faculdade de processamento de dados, todo o meu processo foi autodidata. Assim, Olha. muito autodidata. Então, tudo que hoje a gente Experiência. realiza e pratica é de buscar esse conhecimento. Que a gente estava falando de empreendedores, né? Eu vejo muito isso no nosso dia a dia. O empreendedor esperando que as coisas cheguem com uma certa facilidade até ele, que tudo se transforme, né?
E eu tenho uma visão muito diferente, assim, eu acho que... Muito diferente não, muito necessária. Eu acho que para você ter sucesso no seu negócio, você tem que ser autodidata. Mesmo dentro de franquias. Quando um empresário ele compra uma franquia, ele espera esse quase que a franqueadora fazendo por ele, né? Então, ele não busca esse conhecimento. Muitas dificuldades se encerram ali, né? Nessa não busca aí. São muitos desafios até dentro da franquia, né? Porque não adianta. Como é que você vai cobrar da franquia se você não sabe o que você tem que cobrar? Ou como é que você vai ter atitude de cobrar, de falar, de buscar, né? Então, você precisa realmente desse processo de entendimento do negócio, cabeça né? tá fervendo. Ô, Mi, explica pra gente como é que funciona a franquear hoje. O que ela faz? Você falou, hoje eu só sei fazer consultoria, tá? O que é essa consultoria? Explica mais aí pra gente entender. No decorrer desses 12 anos, a gente acabou desenvolvendo uma metodologia para alguns serviços, né? Nós atendemos 4 pilares do franchising. Embora o nome da empresa ele é muito específico para franquia, no decorrer desse período, nós entendemos que o mesmo processo, a mesma metodologia, não o mesmo processo, a mesma metodologia podia ser aplicada para licenças, concessões, redes próprias. Então, nós atendemos esses negócios de diversos modelos de canais de expansão. Então, nós atuamos com formatação, é quando a gente pega um negócio próprio e transforma isso numa rede de franquias. Expansão, que é a venda desses negócios. Hoje a gente faz negociações para Brasil, Portugal, Europa e Estados Unidos. Marcas brasileiras e que chegou no momento a gente viu sentido em expandir para esses outros países, né? Gestão, que é o dia a dia dessa franqueadora, só que não atende o franqueado. A gente só atende o franqueador ou o licenciador ou, né, a matriz. Sim. Preparando essa equipe para que essa equipe desenvolva resultados com a rede. Então, para o franqueado, a gente aparece bem pouco. E um quarto braço é treinamentos, a educação corporativa, para poder suportar essa consultoria. Então, essa consultoria é quando uma empresa ela pensa em dar esse passo de escalar o seu negócio, ele não conhece esse universo que está por vir. Ele conhece muito do negócio dele ali, que ele fundou, que às vezes está há 10 anos, 15 anos, 18 anos. Mas quando ele abre uma franqueadora, ele está abrindo uma nova empresa. Ele deixa de gerir colaboradores e ele passa a gerir empresários, conflitos. E isso é muito novo para ele. E então, a gente auxilia principalmente na estruturação dessa empresa para que ela cresça de forma sustentável, saudável. E não só o negócio, que é onde alguns pecam. Eles preparam muito o negócio, injetam grana, preparam tecnologia, estrutura física, contratam pessoas extremamente capacitadas, mas eles não se preparam para o crescimento. E aí eles vão ficando para trás e eles vão puxando o negócio para trás. Nossa. Então, não que eu seja especialista em desenvolvimento humano, né? Mas aí a gente traz parceiros que preparam. A gente vai até onde a gente consegue e, às vezes, esse empresário que está recebendo essa escala, ele precisa mudar às vezes... o mindset. O mindset dele. A gente teve acho que a gente gravou uns dias atrás que alguém falou disso, né? Que dava consultoria, acho que foi a própria Thaís, que a gente comentou aqui agora há pouco. Ela dá consultoria, ela começou a abrir algumas consultorias, ela falou, o maior desafio é mudar a mentalidade do empresário, que muitas vezes... ele não consegue perceber que o negócio não evolui por conta dele. Muitas vezes. Muitas vezes. E no fim, pessoas, né? A gente tava falando do talk agora há pouco. Pessoas no centro de tudo, né? Pessoas no centro de tudo. Pessoas no centro de tudo. Tudo começa e tudo termina em pessoas quando a gente fala de desenvolvimento de resultados. E hoje o mercado, a gente está percebendo uma mudança comportamental, não só... Quem sabe faz ao vivo. Que é uma aguinha. Não só podia tossir. Mudança comportamental. Podia tossir. Não pode tossir, gente. Corta. Editor. Eu tô aqui, ó. Antes eu perguntei assim, o que eu posso falar? O que eu não posso falar? Não perguntou se podia tossir. Essa pergunta a gente vai Colocar pros próximos. Tinha que ter, ó. Pra comprar franquia, a gente coloca lá perguntas e respostas. Pra gravar o podcast. Socorro. Então... Você está com alergia com renite no dia? Não
pode. Regrave, por favor. Ai, socorro. Então, a gente tá falando que tudo começa e termina em pessoas, né? O empresário precisa estar preparado, porque essa relação, quando ele escala o seu negócio, ela é uma relação muito tênue e desconhecida para ele, como a gente comentou, né? Ele não é, quem tá vindo, ele não é sócio, ele não é colaborador, ele é um parceiro de negócios que precisa se inspirar no franqueador para executar o que precisa ser executado de forma padronizada e com resultados. Então, você inspirar alguém é algo que precisa ser desenvolvido. Se você não tem até então, precisa ser desenvolvido. Então, essa chavinha, assim, da conduta, da postura, do que se fala. E muitos acabam entendendo, equivocadamente, que eles têm que construir um personagem para ser esse franqueador de sucesso. E não é. O investidor, ele veio para a rede porque ele percebeu, em algum ponto de contato ali com a marca, a essência desse franqueador, a essência desse modelo de negócio. Então, é isso que ele tem que entregar. Mas nem sempre ele consegue sozinho, né? E ainda falando de pessoas, a franquear, nessa metodologia toda que a gente desenvolveu, a gente sempre teve uma bandeira muito forte, que é gestão humanizada. Nós não sabemos fazer negócios de uma forma diferente. Alguns empresários olham para mim quando eu tô falando disso e falam assim: ai, Milena, isso aí é poesia. Vamos falar de negócio. A gente fala disso da medicina, né? O atendimento humanizado. Né? Ele fala assim: vamos falar de negócios. E aí eu falei: mas eu estou falando de negócios, né? Porque eu tento trazer essa visão desse empresário para um ponto que para mim é muito transparente. Se você tem pessoas na sua equipe que são felizes, que gostam daquele ambiente em que elas estão, que são respeitadas, que vê prosperidade ali, elas vão produzir mais ou menos do que uma pessoa triste, deprimida, que está ali pelo salário no dia X, né? Então, isso tudo nos levou para cada negócio que a gente formata criar, e aí entra muito a questão do marketing, a questão não marketing, quando eu olho para marketing, aliás, eu tô falando, vou falar uma coisa. Amplo, exato. Né? Vou falar uma coisa aqui para especialistas em marketing, que vocês me corrigem se eu estiver enganada. Mas assim, o que eu sinto, né? Marketing não é uma única definição. É isso e pronto, acabou, né? É para vender. E nessa trajetória toda, a gente conheceu tantas formas de fazer marketing. Tantas formas. E além dessa mais comum, que é marketing para vender produto, para vender franquia, para vender... É o marketing o endomarketing, dentro do intraempreendedorismo, o marketing de trazer essa prosperidade, da pessoa se enxergar ali, enxergar o potencial que ela tem. Então, todos os projetos que a gente entrega hoje, que a gente formata, que é a hora que está nascendo, né, esse processo de escala, a gente mostra com muita ênfase, dedicação, falando, sabe, o que está na Bíblia, 70 vezes 7, para esse empresário. E olha para isso, olha para isso. É isso que vai fazer com que você cresça e não esteja com a sua rede no mercado em 1 ano e meio, 2 anos, daqui a pouco, cadê aquela marca? Já não está mais. Porque não teve a base, né? Não teve de pessoas. Então, dentro da nossa metodologia, a gente desenvolveu, Neto e Gabi, um manifesto de utilidade. O que é isso? O negócio, ele já pode ser que ele não tenha até então, não tenha se atentado para isso que ele tem potencial para fazer. Mas a gente inspira ele a desenvolver o manifesto de utilidade dele, que é devolver para a sociedade ou para o meio ambiente, para as pessoas, para todos os stakeholders, uma retribuição ao que ele está recebendo dessa sociedade. Tem alguém aqui já anotando. Fica quieto. Depois você não vai escutar o podcast. Ele já anotou. Então, essa conscientização de que quem tem essa oportunidade de empreender, porque a gente sabe que, e aqui eu não estou dizendo que tem pessoas melhores ou piores do que outras, tem pessoas com determinadas características que, para aquele momento da vida dela, ela pode contribuir empregando outras pessoas, escalando seus negócios. E aí, o que a gente... Qual a nossa intenção? É que esse manifesto de utilidade, ao ser construído na formatação, quando essa marca vai para o Brasil todo, ele vai espalhando esse manifesto. Quando vai para... Como esses clientes que eu comentei para os Estados Unidos, Europa, eles levam o manifesto de utilidade. E
E aí isso fez com que a gente fosse convidado para fazer parte, não sei se vocês conhecem um movimento global chamado Capitalismo Consciente. Eu faço parte, inclusive. Jura? Por fora, gente. Eu faço me conta. parte. Sério? Olha. Que show! Eu não tenho, eles fornecem um selo pra você Sim. usar. Eu não uso, mas eu faço Olha. parte. Ai, Só que as delícia coincidências falar da com quem vida. tá aí no caminho. Você sabe que tem uma regional aqui, né? Não sabia. Não, tem uma regional Eu aqui. conheci eles através do Partners. Olha. De alguém de dentro do Partners, aí eu fui olhar ele, aí eu me inscrevi lá pra acompanhar. Ai, Neto, coisa mais linda! Explica pra gente o que é. E aqui tem uma regional, vou te falar um pouquinho sobre o capitalismo. Tem uma regional, capitaneada pelo Daniel Rodrigues, da CCLI, e o Diogo Tadei. E aí, tem vários conselheiros lá e eu fui convidada para ser uma das conselheiras. Por conta desse viés da gente... Desse manifesto. E sabe o que acontece? Os empresários, eles ainda não se despertaram que isso faz com que as empresas tenham mais lucratividade. E nós ainda, infelizmente, vivemos num mundo corporativo que a última linha é o que importa mais ali. Não estou dizendo que está errado, eu tenho uma empresa, vocês têm uma empresa. A gente olha para a última linha e o negócio só vai ficar de pé se houver faturamento. Mas dá para nós fazermos as duas coisas. Ter faturamento e ter uma gestão humanizada e cuidar, aliás, 3, e cuidar do meio ambiente, cuidar de pessoas, etc, né? Mas eu acho que isso daí também vem mudando muito, né? A nova geração vem mudando muito e eu vejo muito que grandes empresas e corporações que tinham... Eu chamo eles de dinossauros ali por serem muito rígidos a não querer mudar. Pra falar, eu não vou tirar R$1.000 daqui pra fazer isso. Daqui eu tô tirando R$1.000 de lucro. Ele não consegue entender onde aplicar isso ali pra ter esse retorno, né? Não consegue. Tá mudando. Aí vem nova geração filho, desculpa te cortar. Vem nova geração filhos, pessoas novas, gerentes que eles contratam com outra visão, começa e eu acho que surge muita coisa nova e legal aí, né? Essas, eu não tenho filhos, mas tenho 5 sobrinhas, sou madrinha das 5. Eu acho que os meus irmãos falavam assim, essa daí não vai ter filho, deixa eu dar essas crianças pra ela 5 filhos. batizar aqui. Pra eu deixar o final de semana com elas. Eu amo todas. E eu vejo, assim, eu falo que elas vêm com outro DNA. Porque é muito diferente. Se o Pititinho é menino ou menina, Gabi? Menino. Já vem com outro DNA. Aí então vem com outro chip. DNA. Outro chip. Outro chip. Esse daí já vem sem chip. Cara, é outro chip. Porque, assim, eles cuidam... Eu não me adaptei ainda com esse negócio aqui. Eles cuidam do meio ambiente. Eles respeitam as pessoas. Eles têm uma outra forma de ver o meio ambiente. Eles têm gratidão. Coisa que a gente tem que se esforçar muito para aprender a ter gratidão. Eu me esforço muito para aprender a ter gratidão. Todos os dias eu falo, Milena, né? Pensa por esse lado. E eles não, são crianças gratas, né? Então, eu falei das crianças para dizer o seguinte... Elas não comprarão de empresas que não pensam como elas, que não agem como elas, que não comungam da mesma forma de ver o mundo corporativo como elas. Essas crianças, adolescentes, aqui serão diretores, gerentes, colaboradores, operações de negócios daqui a muito pouco tempo. Então, a empresa que não se adaptar, não é que vai ter dificuldade, ela está fora. E isso me fez lembrar de uma frase do dono da Amazon. Que ele falou que as empresas duram, no máximo, 40 anos. E ele fala assim, me dá uma empresa aí de 100 anos. Ele fala, fala uma. O ciclo de vida do empresário. Mas porque elas não se renovam. Não se renovam. Elas não se renovam. Então, assim, esse comportamento de compra a gente já vê hoje, né? Pessoas aí até 30 anos, aí nossa faixa. Adorei. Nossa faixa... Eu amei. Depois do MS novo. Né? Acho que tá ligando. A gente já tem esse viés de compra, né? E eu acho que as empresas já entenderam isso. Elas já estão mudando muito rápido. Mas tem muita gente que muda pacote. Né? Mudou o pacote. Por dentro, a mesma gestão rígida, blá, blá, blá. E sabe, é bem isso que você falou, não está integrado. Elas mudam aqui para marketing, para mídia. Não tá no DNA, na cultura da empresa, né? Infelizmente, ainda. A gente tá um pouquinho a passos lentos. Por quê? Quantas empresas nós não vemos com... Como é que eles chamam hoje em dia? Que é tudo muito bonito. Propósito, manifesto, a cultura, né?
E isso está nos canais de comunicação da empresa. Só que a gente vai visitar uma empresa dessa e a gente percebe que a forma com que o fundador ou o diretor, ou qualquer um que esteja ali dentro, trata o outro. Aliás, fui visitar uma empresa num evento do Capitalismo Consciente. Eu quero falar o nome dela aqui, a Província, Móveis Província. E a Dani, assim, ela é o capitalismo consciente. E quando eu entrei, a gente foi muito bem recebido, nos pilares, tal. E aí, nós fomos fazer uma visita técnica na indústria. Gente, todos os colaboradores, a gente ficou lá por 1h30 dentro da indústria. Eles se tratam da mesma forma que ela conversa nos canais de marketing, que a empresa conversa nos canais de marketing. Sabe? Um respeito, um carinho, é muito diferente. Muito diferente. Ecoa a energia dela. E se você vê os números dessa empresa, assim, eles gritam exponencialmente do crescimento que eles tiveram, assim, 3 casas no meio de muita coisa. Você vê que não é por acaso. Não é por um acaso, né? Esse crescimento todo. Sensacional. E tem uma pesquisa da Forbes, não sei se vocês conhecem essa pesquisa. Deixa eu ver se eu vou conseguir retratá-la aqui. No passado, a cada 30 anos, essa pesquisa existe até hoje. Da Forbes, ela solta uma vez por ano. Então, mas há 30 anos atrás, é isso. Há 30 anos atrás, essa relação de das 500 maiores empresas do mundo, 50 delas saíam do mercado a cada 30 anos. Esse número, então, quer dizer, demorava um tempo, né, para elas saírem do mercado. Esse número de 30, esse prazo de 30 anos caiu para 10. Então, a cada 10 anos, essa mesma pesquisa da Forbes, cada 10 anos, das 500, 50 saía do mercado. A última pesquisa que eles fizeram, eles já estipulam, eles vêm ano a ano fazendo essa estimativa. Eles estipulam que a cada 5 anos, 5 só, 50 dessas empresas sairão do mercado. Muito por conta disso que a gente está comentando, né? Essa adaptação. Você falou 40 anos? Mas eu não lembro direito da pesquisa, mas... Mas não sei se eu li essa, isso há né? 30 anos atrás. Ontem já mudou essa notícia. Ontem já mudou. Mas depois eu não pego sei se é essa mesmo. Mas a ideia é sobre trazer esse conceito, né? De que, se não atualizar, morre. Caramba. É que hoje a gente tem uma cultura cancelar muito... É fácil a gente comunicar rápido. Então, a gente comunica uma dor aqui, ó. Essa empresa é linda, mas eu fui pedir água pra ela, não me deu, pronto. Tipo, cancela. E acontece. Olha só. Olha, desculpa, amiga. A gente, às vezes, eu me pego indo num lugar e falo assim, copo de plástico. Não é? É uma coisa assim, né? Então, e sabe, aquela situação que você tem que fazer enquanto as pessoas não estão olhando. Assim, quando tá integrado, você faz mesmo sem ter pessoas olhando. Você faz porque aquilo é seu. Antes de ter, você né? E você vai agir daquela forma. Eu estava... Você acabou? Não, você acabou. Aqui falam muito, gente. Não tem começo e fim. Aqui é seu, não é meu, não. Eu tava nervosa no começo, mas bem que você falou, né? Se der, tava lá. Depois que a gente fala. Eu ia dar um exemplo do seguinte. Há algumas semanas, eu estava num determinado lugar e uma determinada pessoa disse assim... que no escritório dele... Ele comprou uma máquina XYZ de café. A top das galáxias. E que ele colocou lá as cápsulas e tal. E avisou a equipe. A máquina está aqui. Vocês podem usar, mas tragam suas cápsulas. E para a equipe, ele colocou um outro tipo de café. Inclusive a cápsula. Cara, isso não entra na minha cabeça. Já vi umas histórias dessas. Isso não cabe. Assim, é inadmissível pra mim. Eu me senti ofendida ali, que não tinha nada a ver com a paçoca. Paçoca é gíria de... que não tinha nada a ver com a paçoca. Nada, gente. Coloca aqui como chama aquele negocinho embaixo da... A legenda, coloca na legenda. Notas do rodapé. A paçoca, o asterisco. A paçoca, o estudo da Forbes. Notas do rodapé. Então, eu vejo isso. E assim, durante o dia, eu presencio N situações como essa. E por mais que eu não queira julgar, eu já estou julgando, né? Porque aquilo é tão diferente do que eu acredito para negócios. Assim, é inconcebível para mim deixar essa caneca aqui com um chá de uma determinada marca para vocês, meus clientes, e a minha equipe ali fora tá tomando, sei lá, um chá 5 vezes. É inadmissível.
não tem como pensar nisso. E isso para tudo em negócios, né? Quando a gente vem para um plano de carreira, para uma gestão de equipe. Eu não estou dizendo que que tudo é flores, não. Sim. A gestão humanizada numa empresa... Eu vou ficar brigando com isso aqui até o final do podcast. Pode empurrar um pouquinho. Eu vou aprender Pode lidar com ele. Empurra ele pra trás um Pode pouquinho. empurrar um Ó. pouquinho. Aí. Não, pode empurrar Aí, mais. Deixa. Aí, tá bom. Eu acho. Não, a Neto já empurra. Eu Aqui, recebi ó. instruções pra ele ficar mais perto aqui. Gente, Eu sigo Fábio, o você deixou processo. as pessoas com medo, Fábio. Tô seguindo o processo. Fábio aqui é o nosso... Fica nos bastidores. Tava falando do inadmissível, né? Das pessoas oferecer aqui Tá para um vendo? cliente. Não sou só eu. Não, a gente fala muito mesmo. De oferecer para o cliente e os funcionários estarem com uma outra mentalidade. Não. né? Sim, obrigada. Outra entrega. Me ajudou a lembrar. Tava dizendo que nem tudo são flores quando a gente fala de gestão humanizada. Nós passamos por isso lá também. O que acontece? Justamente por ter um ambiente tão humanizado. Eu vou dar alguns exemplos. Vocês querem exemplo de... Por favor. Porque eu sinto isso, às vezes a gente fala em gestão humanizada, talvez não para quem está inserido num capitalismo consciente, né? Vocês conversam sobre isso, mas para quem não escuta falar de gestão humanizada, fica muito teórico. Eu vou dar alguns exemplos já. Mas tá dizendo assim, que o ambiente, todo mundo gosta de ficar lá. Ai, tudo lindo, maravilhoso, paz e amor, trabalhar aqui na franquear. Só que isso gera um outro desafio, que é faturar. Resultado. Ai, tudo lindo, tudo maravilhoso mesmo. Mas vamos vender, né? Tudo tem um Senão o lindo, maravilhoso acaba. Você entendeu? Então, essa visão que às vezes o empresário não tem da gestão humanizada, numa empresa que pratica, ela precisa ter um braço muito forte para resultado. Isso é a experiência que eu tive até aqui, né? Nos clientes, na própria franquear. Ela precisa ter um braço muito forte para gestão de resultados. Porque é confortável ficar aqui. Nesse respeito, nessa gestão. Lá na Franquear, a gente construiu a nossa mandala de princípios. Quando a gente fez 12 anos, a gente dividiu a equipe em grupos e eles relacionaram tudo o que, na visão deles, é característica da nossa equipe. Deu uma lista de 81 itens. O povo é criativo lá. Aí, desses 81, nós enxugamos para 12. Anota aí essa ideia. E com o Eu vou estado assistir de... depois. Não precisa ser a mandala, né? Mandala porque para nós tem um significado. Mandala é um símbolo de conexão com o todo, com o universo. Pra gente faz sentido, mas a gente implanta em alguns clientes que nos dão abertura, que os que nos chamam a gente de louco. A gente, por exemplo, implantou relação de princípios. Tem um que tem roda da vida, de princípios. Esse roda da vida não fomos nós que implantamos, não. A gente chegou e já estava lá. Então, eles trabalham em cima desses princípios que eles próprios destacaram. E os gestores, a gente tem sempre que ficar puxando ali para o resultado. Olha, tudo isso que vocês gostam aqui e valorizam, se a gente não vender, se a gente não bater a meta, a gente não vai conseguir manter isso de pé. Mas é todo santo dia, é desafiador. Então, tudo tem, sabe, você percebe? Tem que ser um equilíbrio. E tem um negócio legal que é o seguinte... Muitos gestores também não executam por não saber por onde começar. É verdade. E às vezes eles vieram modelados de algo que não faz. Eles até querem, que nem um exemplo, a máquina de café. Não, já tô fazendo um legal, já tô pondo a máquina de café. Pô, executou errado. Esse cara é cancelado? Não, peraí. Por que não fazer isso? Por causa de custo. Pô, então vamos olhar aqui X, Y, Z. Aí vai falar, tá, entendi. Então eu vejo muito isso. Muitas pessoas também não executam por não saber por onde. E aí elas tentam copiar alguém que executa e aí eles adaptam de uma maneira que é a realidade deles e acaba saindo umas coisas que é bizarro, né? Vamos falar assim. E o que seriam esses exemplos, Mi, de humanizado? Vou falar o que é pra nós hoje, tá? Mas eu percebo muito isso que o Neto falou. Quem assume isso... Cada um faz de uma forma. Claro que tem os pilares que são muito parecidos. Mas cada um faz de uma forma, porque aquilo faz sentido para eles. Então, por exemplo... eu não faço... Quando eu vou fazer um processo seletivo, eu não peço mais currículo. Há muito tempo. Então, as pessoas falam assim, vou te mandar o currículo. Eu falo, não precisa, vamos marcar uma reunião, a gente conversa. Porque eu não quero saber o que aquela pessoa fez ou deixou de... Eu não estou dizendo aqui, nossa, toda vez que eu falei isso, esses dias eu levei um puxão de orelha. Então você é contra a faculdade? Tá? Não, de forma alguma. Precisa buscar o conhecimento, embora
eu falei pra vocês que eu tenho esse perfil autodidata aí, mas eu também estudo, faço curso, fiz faculdade, precisa, é um complemento. Mas o currículo em si... A experiência, né? Na conversa, a pessoa vai dizer a experiência que ele tem. É isso que importa pra gente. E aí, o que a gente faz? Então, eu percorro a mandala de princípios. Porque ali dentro... Uma vez um cara falou assim, eu não vou conseguir ficar aqui, vocês são muito ursinhos carinhosos. E vazou. Não conseguiu ficar. Por quê? Ele trabalhou 2 meses. Ele não conseguiu, né? Porque talvez ia atrapalhar a mandala de vocês, no caso, exato. Né? Na entrevista, ele falou, ok, tudo bem, ele foi dando... Tanto que ele entrou. Mas, gente, uma coisa é você falar assim, eu respeito as pessoas. Outra coisa, que é um dos itens da nossa mandala. Outra coisa é você conviver 8 horas por dia com essa pessoa e respeitá-la. Mesmo quando ela te machuca. É muito diferente. Você praticar aqueles princípios. Então, e mais uma vez, não estou dizendo que ele era melhor ou pior. Ele tinha outros princípios. Sim. Porque eu não falei pra vocês que a equipe relacionou 81? Imagina quantos princípios existem se a gente colocar mais uma galera maior. E aquilo é importante pra aquele. Já vivi isso também. Me trabalhei 8 anos numa empresa e eu lembro que eu fui pra uma outra... Deu 3 meses, eu já não queria ficar mais lá. Eu comecei a fazer terapia, porque eu não conseguia entender aquilo. Eu falava, gente, mas... E aí? Ela falava muito isso. Você serviu muito bem ali num lugar e etc. Tava bom. Não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, que você não seja capaz e etc. Perfeito. Mas você não se encaixou, de repente, com aquele ambiente desse novo local. Eu falava, realmente, eu não gosto da cultura, não gosto das pessoas. Perfeito. Não consigo gostar da gestão, não gostei dos processos, não consigo me adaptar. E tá de tudo fato, bem. o problema era você, né? Tipo, era eu no local errado. Exato. Por isso que a gente não pode dizer certo ou errado, melhor ou pior. Porque tem aquelas características que se você pegar essas características que não encaixou aqui e levar para um outro lugar, ela vai se encaixar ali. Então aqui, né, que você estava errada aqui, e eu acho que é uma palavra boa para exemplificar, você estava errada nesse contexto, né, para eles. E nesse, nossa, 100%. Muito encaixado. Bacana. Então, o processo seletivo, a gente... Então, por exemplo, a gente percorre... Não só eu, os gestores de departamentos fazem a mesma coisa. Um dos princípios é respeito. Então, a gente faz perguntas do tipo, ao invés de olhar currículo, Gabi, fala pra mim o que é respeito pra você. Como você respeita as pessoas? Me dê um exemplo. A pessoa vai conversando. O nosso próximo princípio é evolução. De que forma que você evolui? Como é que você busca a sua evolução profissional e pessoal? A pessoa vai falando sobre isso. Aí a gente vai percorrendo todos os princípios da mandala. Para entender se aquela pessoa faz parte do nosso... Porque a técnica eu vou ensinar. A gente tem muito essa característica de... ensinar. Aliás, quando a gente traz alguém do mercado, a gente que sofre um pouquinho, porque para encaixar. Vocês olham no soft, fala a verdade, comportamental delas e trata o hard. Trata o hard, é isso mesmo. Porque é mais difícil o soft, né? Tipo... vamos explicar. Pra quem não sabe, o soft são os comportamentos, o hard é conhecimento técnico. Nota de rodapé. De novo. Mais uma. Então, assim, o nosso processo seletivo é assim. Toda segunda-feira pela manhã, nós fazemos o Bom Dia Franquear. Então, a gente começa a semana. Tem uma escala, cada colaborador é responsável por uma segunda, eles já sabem lá, tudo com data. Então, eles trazem um texto, uma oração, um poema, um trecho de um livro, o que quiser. Mas essa também depois. Meu, que aula, hein? Aí, essa pessoa apresenta... Eu já tava pensando até num faculdade, etc, num produto dela. Nós vamos terminar falando assim, vamos fazer um produto aqui. Aí, essa pessoa apresenta, faz a sua reflexão. Todos fazem. Todos, até os estagiários, todos fazem. E aí, o grupo contribui com algo. Depois disso, a gente faz uma oração para começar a semana. Aí, a gente vai pra meta. Fala lá todos os processinhos de meta. Nem sempre teve meta. Aí, uma vez, uma amiga minha disse assim, Milena... Eu não consigo assistir os seus stories na segunda-feira, de manhã. Eu falei, o que tá acontecendo de errado com meus stories? Ela falou, Milena, o negócio tá pegando fogo, as empresas já estão a 1000. Aí eu abro naquela semana, a gente tinha... Quem levou uma dinâmica que tinha que pintar, fazer um desenho com lápis colorido. Você pinta, e eu filmei tudo, né? E aí essa amiga falou assim, muita amiga minha, né? Ela falou assim, o negócio pegando fogo, o povo já falando da meta, e de não sei o quê. Eu abro os stories, você tá lá pintando e meditando. Pelo amor de Deus, Milena. Vai ganhar dinheiro.
Socorro. E como, olha só, né, como é importante a contribuição de todos mesmo. Eu falei, cara, é verdade, eu não tô falando de resultado, e é o nosso calcanhar ali, né, de Aquiles, por conta da gestão humanizada. Aí incorporei o As resultado na segunda. metas também. Começou a colocar as metas. Valeu o insight, né? É. E a Sensacional. gente tem reunião mensal de feedback, porque as pessoas não têm bolinha de cristal. Então, às vezes, a gente, numa empresa, a gente acha assim, puxa, o Neto não tá performando, vou trocar. Você já fez tudo? É o que eu mais pergunto pros líderes. Você já fez tudo que podia? Tudo. Você vai dormir tranquilo? A resposta é sempre não, não fiz. Então, essa reunião de feedback é para poder entender qual a expectativa do outro e a expectativa da empresa. Eu mesma faço, com todos. Eu coloco o celular com 20 minutinhos de tempo, deu seu tempo. Ele já, no começo era difícil, porque todo mundo queria falar, principalmente eu, né? Mas agora todo mundo se policia. É uma forma de nós falarmos, mostrarmos o caminho, porque a gente sempre cobra o resultado, mas não para ver Olhar a necessidade a pessoa. do outro, né? Ou É. a dificuldade, necessidade. Perfeito, isso. Ontem mesmo a gente tava falando com um parceiro nosso e ele falou, o que vocês acham que eu tinha que fazer? E qual que é o plano para eu assumir, de repente, uma nova posição, uma nova responsabilidade? Eu falei, então, a gente tá fazendo isso agora. A gente tá parando pra conversar, pra trocar, pra entender onde você se vê, o que você vê, o que você tem que melhorar, onde você se analisa e onde a gente analisa você também, né? Isso tudo faz parte do Perfeito. processo, né? Perfeito. Tudo isso Alinhamento de faz parte do expectativas. processo. A gente chama essa reunião de alinhamento de expectativa. Ótimo. O capitalismo consciente é uma forma de fazer negócios onde todos ganham, todos os envolvidos. O fundador da empresa, os colaboradores, parceiros, fornecedores, a comunidade, o meio ambiente, todo mundo ganha. E aí a gente traz isso para uma liderança consciente. O líder tem meta e tem comissão em cima desses resultados, etc, etc. Mas se ele olhar só para isso, ele não vai chegar lá. Pelo menos não ali, na franquear, né? E aí ele desenvolve, ele é avaliado por esse desenvolvimento de pessoas também, que também são nessas reuniões. Aí fora isso, a gente olha muito para as 3 saúdes lá, a física, a mental e a espiritual. Então a gente sempre fala sobre saúde, sobre como é que eles vão trabalhar, desenvolver, ter uma melhor saúde. E aí serve pra gente, obviamente, tudo que a gente fala serve pra gente. A mental, então a gente sempre procura, embora fala de resultados, trazer esse ambiente que seja saudável para falar de resultados. E espiritual também, a gente sempre, principalmente nas segundas, eles falam que é terapia em grupo de segunda-feira. Deixa eu contar uma curiosidade. De tempos em tempos, eu mesma ligo para os clientes para pedir um feedback de resultado, né? Como é que você tá? Aquela pesquisa pós-venda, né? Pesquisa de... Aí um cliente uma vez me disse assim, ano passado. Ele falou, Milena, olha, tô gostando disso, tô satisfeito com o resultado XYZ, tô gostando de... Aí foi falando uma relação dentro do serviço que nós prestávamos para ele, do quanto ele estava satisfeito com aquilo. E realmente é um cliente que sempre indica a gente, assim, a gente percebia que ele estava satisfeito. Um insight, gente, vou anotar rapidinho. Vai. Aí, ele disse assim pra mim. Vai falar que teve um mais... Exato. Esse meu mais... Deus. Ele disse assim, mas... a única coisa que me incomoda na franquear, e que eu penso que é um ponto de melhoria de vocês... é que vocês não trabalham de segunda-feira. Oi? Porque a gente tem essa dinâmica, né? No período da manhã só. Ele já emendou a segunda-feira inteira. Mas, gente, na Europa agora estão querendo só uma semana de 4 dias, né, mano? Né? A gente tá adiantando. Já teve uma cidade em Franca que já implementou. A gente tava adiantando. Já. Tá adiantando. Olha a visão que Aí- ele tava. Eu falei, cara, fulano, isso tudo que você acabou de dizer que tá legal, está legal por conta das nossas segundas-feiras, né? Desse alinhamento. Porque, além desse bom dia, segunda-feira eu fico com a equipe. Eu não coloco agenda, é sagrado. Hoje, nem sempre foi assim. Eu fico, há alguns anos, eu fico com a equipe. Então, eu faço a reunião de manhã e depois eu vou departamento por departamento. A gente vai fazendo reuniões financeiro, expansão, gestão, formatação. Então, a E segunda... ali você olha pra semana. Aí eu olho pra Meio semana. que você faz um sprint ali. Exato. Aí na próxima segunda a gente faz análise do que ficou na semana anterior. Ó, Celso.
ia falar outra coisa, esqueci. Fala. 4x0 pro microfone, gente. 4x0. Vou em 4 hoje, vou em mais. Você tá falando de trabalhar na segunda-feira e o feedback dos clientes, né? Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Tá, outra linha. Já lembro. Então, eu vou aproveitar para te fazer outra pergunta. Vou cortar aí, então, agora esse raciocínio. Uma dúvida que eu fiquei, Mi. Você presta esse serviço hoje, a empresa presta o serviço só para as franqueadoras, que você comentou, né? Não faz para os franqueados. Uhum. Mas você também presta essa gestão toda para outras empresas que queiram expandir? Também faz processo de expansão? Por exemplo, eu tenho uma marca, quero crescer, quero abrir outras unidades, quero ir para fora do Brasil. Vocês também fazem esse processo? Sim. Que bacana. Às vezes, ele vai entrar em gestão. Então, a formatação é quando o cara tem um negócio próprio, 1, 2, 3 unidades, uma unidade, e ele quer começar o processo de formatação. É isso que você perguntou? Isso. Então, entendi que o cara já tinha rede e queria potencializar. Ele quer expandir mesmo. Então ele é isso. Tá com um negócio aqui, quer ir para outra região, quer aumentar. Vocês também fazem. É formatação. E sabe, Gabi e Neto, a gente precisa olhar para esse processo da formatação com muito cuidado. Muito cuidado. Eu já vi cada gente formatando que eu olhava e falava assim, não. O que eu falo que eu saio daqui, eu tropeço em uma empresa fazendo formatação, acho a concorrência extremamente saudável, sem demagogia nenhuma. Eu acho que tem que ter. Eu falo isso para os meus clientes. Essa semana o meu cliente falou assim, você viu que surgiu uma rede tal, XYZ? Eu falei, ótimo. Porque o negócio dele não é tão comum. Tem poucas redes. Eu falei, isso vai potencializar, então vamos lá. Ótimo. Aí, o que aconteceu? Eu não acredito em coincidência, mas... A primeira unidade que ele vendeu, ele tinha... quando os investidores começaram a fazer o processo de ponto, estavam procurando ponto para Curitiba, ele me mandou a foto de um painel que um franqueado dessa marca estava colocando na mesma avenida que ele estava procurando... 5x0. Na mesma avenida que ele estava procurando ponto. Nossa, aí que ele teve quase... Eu falei, que ótimo, as pessoas vão lá... E vão saber que naquela avenida vai ter esse tipo de serviço, vai potencializando. Eu falei, vai visitar Brasília, pra você ver que lá tá tudo dentro. Vai visitar São Paulo. Tem um bairro inteiro com concorrentes um do ladinho do outro e potencializa. Então, enfim. Mas... Shopping é isso, né? As pessoas têm hora que esquecem. Perfeito. Shopping é isso. Esqueci desse exemplo, eu vou dar na próxima. Mas o que eu estava dizendo de formatação, assim, precisa ser feito de forma muito consciente. Eu ganho dinheiro com isso. Mas eu não faço qualquer formatação. Olha só. Porque a gente é corresponsável por aquilo. A gente recebeu um empresário, recebe vários, né? Mas vou trazer só um exemplo. E o negócio dele, ele gerava lucro, mas gerava lucro para a unidade própria dele. E pouco lucro. Ele tinha no segmento de alimentação, vou falar só umas informações rápidas técnicas. Negócios de alimentação para ser franquia e todos ganharem, franqueador, franqueado, ele tem que ter no máximo 35% de CMV para alimentação, não para outros segmentos. O desse cara estava em 61%. E ele porque queria formatar daquele jeito. Falei, então a gente vai ter que primeiro entrar com uma gestão para ajustar o que precisa ser ajustado, diminuir CMV e aí entra toda uma estratégia de gestão para depois começar a formatação. Aí ele não quis, ele falou, não, eu quero vender, eu quero receber taxa de franquia, eu quero ficar rico com isso. E fica rico, né? Milionário. Eu tenho exemplo de clientes que ficaram milionários, eles entraram fazendo empréstimo para me pagar a formatação e em 3 anos eles estavam algumas vezes milionários com a rede. Mas por quê? Fazem do jeito certo, faz, né, dando suporte, prestando que tem a consultoria que tem que prestar. Então, outros negócios chegam até nós dizendo assim, Milena, eu preciso faturar, eu preciso ganhar dinheiro. Aí você vai olhar para o negócio não tá legal. Ele falou, não, eu preciso formatar, eu quero formatar para começar a vender franquia, a taxa de franquia que eu vender, eu vou investir no meu negócio. Mas peraí, se você não está conseguindo gerar resultado no seu negócio, como é que você vai ensinar o franqueado a ter negócio? E aí, Gabi, o que acontece? Nossa. Nós perdemos muito negócio por essa análise. E aí ele vai e fecha a formatação. E sai vendendo franquia para franqueados que pegam o dinheiro de uma vida inteira e coloca na mão de um cara desse, sabe? Acho que eu já tive essa experiência. Conheço. Pessoalmente, inclusive. Sei muito bem disso. E me teve uma palestra sua que eu assisti alguma vez que eu lembro que você falava sobre esse ponto. Qualquer empresa hoje pode se franquear? Não.
De forma alguma. Eu lembro muito disso. E não é, às vezes, só pelo negócio. Vou dar um outro exemplo. Tem um cliente nosso, é uma indústria de sorvetes. Tem 60 anos a indústria. Uma potência. Quase 40 caminhões. Tá nesse Brasil inteiro. Aí, quando eu fui fazer reunião com os fundadores, um deles me disse assim... Então, a gente faz análise de franqueabilidade, que é isso que você está perguntando, né? Então, um negócio, para saber se ele é franqueável ou não, do ponto de vista técnico, modelo de negócio, a gente faz análise de franqueabilidade. Na nossa metodologia, a gente incorporou outro ponto, que é isso que eu vou dizer. Ele disse assim, Milena, ok, vamos lá, vamos em frente, está fechado. Mas... 3 pontinhos. Aí está fechado, tipo assim, contrato assinado já. Mas ele disse assim, eu não quero me relacionar com pessoas. Ele era um industrial, há 60 anos, ele fazia parte da primeira geração, embora quem fosse tocar o projeto de franquias era a segunda geração da indústria. E ele falou, não quero ninguém me ligando, eu não quero me relacionar com pessoas, eu quero vender tal produto, que é da indústria. Eu falei, perfeitamente, então nós vamos... Você quer escalar? Quero escalar. Então não é escalar como franquia, você vai escalar como concessão. Porque a concessão, ele obrigatoriamente, o concessionário, que é quem compra, né, esse modelo de negócios, ele tem uma obrigação contratual de fazer uma compra mínima mensal daquele determinado produto e caracterizar a empresa dele com a marca. Essa é a responsabilidade dele. O fundador, a matriz aqui, quem gera essa concessão, não precisa dar suporte. Não precisa fazer esse acompanhamento. Franchising, não. Só fazendo um parênteses. Às vezes a gente recebe algumas dúvidas que é assim... Eu quero franquia porque é o mais seguro, porque tem uma lei. Também é mito. Franchising tem uma lei, licença tem uma lei, concessão tem uma lei, e rede própria tem a lei do consumidor e de outras instituições que regem aquele modelo de negócio. Então, não é questão de segurança. Mais uma vez, a formatação precisa ser bem feita para dar segurança para as partes. Então, mas franchising, além de ter o produto, além de ter toda essa condição do que essa unidade de negócios vai vender, ele precisa dar suporte, fazer o acompanhamento desse franqueado, ajudar com treinamento, com tudo, o dia a dia desse franqueado. Juridicamente, ele tem essa responsabilidade, né? O franqueado pode processá-lo porque não faturou XYZ? Tudo depende. Se o franqueado fez tudo que estava na responsabilidade dele, o franqueador não, esse franqueado vai ganhar essa situação. Se o franqueador deu todo... Porque tem de ambos os lados, né? Se o franqueador deu todo o suporte, o franqueado não... Eu falo sempre pro franqueador, faça tudo pelo franqueado, menos a parte dele. E pro franqueado a mesma coisa, faça tudo, menos a parte... Então, enfim. Mas dentro do franchising, a lei tem essa exigência. Juridicamente, às vezes, tem que analisar as partes, mas moralmente, a responsabilidade é toda do franqueador. O nosso franqueador sai consciente dessa responsabilidade. E eu quase brigo com ele se ele fala que não. Mas por quê? Foi eu que disse... que se você abrir uma loja naquele lugar, você vai faturar XYZ. Foi eu que fiz essa análise. Você me pagou por isso. Do tesouro, né? Exato. Você me pagou por isso. Você comprou o meu know-how. Comprou minha experiência. Então, moralmente, eu tenho toda a responsabilidade. Aí, para fechar, a gente analisa isso. Às vezes, o negócio é franqueável. Mas o perfil do fundador, não. Então, eu não posso formatar um negócio desse para franquia. Eu ia te perguntar algo do tipo... Existe uma diferença e você aconselha, não sei, uma empresa quando ela te procura falar, de repente seu negócio não é franqueável, porém a gente pode fazer uma expansão própria. Isso, total. A gente tem vários clientes que estão crescendo por licença, ou por concessão, ou por rede própria. Esse cliente do Paraguai que eu falei aqui para vocês no começo, é uma rede própria, é uma rede de restaurantes. E ele, não é nem porque ele não tinha perfil, é porque ele tem alguns produtos que são muito específicos e ele não tinha uma dificuldade para transporte e ele não queria passar receita e até o processo produtivo. Como chama aquele negocinho de porco? Torresmo, né? Panceta, a pururuca, né? E demora 15 dias para ficar pronto. Então, tinha algumas condições que ele não queria e não conseguia distribuir e não queria entregar receita. Então vai ter que crescer como rede própria. Agora, ele está migrando para franquia. Uau. Mas no começo era rede própria. Dá para crescer com 2 canais. Eu posso crescer
por meio de franquia por uma região, ou entregando alguns produtos ou alguns serviços e com licença, mesma marca, crescer por meio de 2 canais. Que eu já escutei isso de algumas empresas, ou né, de alguém, aquele telefone sem fio, né? Fulano falou que da empresa ali ele não expande porque não quer passar a receita. Já vi. Já vi. Aí, às vezes, não é franquia, é um outro canal de expansão. Que bacana, Mi. E pra gente, nosso tempo já tá, caramba, cara. Já falei tudo isso? Ai, Nossa. dá pra fazer de 2 horas? Que delícia, tô assim aqui babando nessa Deixa aula. só para deixar mais fácil a questão ainda da gestão humanizada e do capitalismo consciente. Então, não é só ter esse tipo de reunião. Aí tem tudo envolto também sobre a questão de frutas para os colaboradores, lixo, campanhas sociais, sempre que a gente pode, datas comemorativas. Então, é o detalhe. O Neto falou que, às vezes, as empresas acham que precisa de muita coisa, né? Para começar. É justamente o inverso. É com pequenininho, com a ação pequenininha, com um passinho de cada vez, para aquilo se transformar em algo grande, né? Foi o que você falou do endomarketing também, né? O marketing, ele tem a visão de trazer resultados, né? Sim. Seja venda, seja ali, obviamente, sempre muito atrelado a vendas, mas a resultado. Porque se você tiver um endomarketing bacana, uma equipe legal, engajada, ele vai acabar resultando em quê? Gabi, e quem não sabe o que é endomarketing? Endomarketing. Notas de rodapé. Mais uma nota de rodapé, né? Gente, já pro Google. Autodidata. Endomarketing, quando você faz campanhas para o funcionário, né? Para o funcionário também Marketing estar interno. ali comprando a missão, a visão e todo o trabalho que ele faz, né? Me desculpa. Pode falar. Não, como é que você trabalha essa questão de marketing com as empresas também, ótimo. né? Que eu ia falar sobre Você isso. pode falar nomes de empresa aí também? Fica à vontade. Trazer exemplos, se quiser fica falar. à vontade. Tá. Né? Como é que você vê essa questão de marketing dentro das empresas? Como vocês aconselham? Como vocês trabalham esses pontos? Até onde vai sua responsabilidade ali boa. também, né? Eu não consigo olhar para marketing de forma desassociada de gestão e de resultado, né? Que a gente falou. Mas até de gestão. Não só porque as coisas precisam ficar bonitas, né? Do ponto de vista de marketing, mas elas precisam ficar organizadas para que o consumidor entenda o que é que você está querendo que ele entenda. E para mim, isso não tem como nós fazermos isso. Falei certa frase? Não tem como fazer isso sem haver marketing. Não tem. Então, desde o momento que a gente começa a analisar esse negócio para ele crescer, uma das primeiras perguntas é essa, sobre marketing. Então, é muito comum que os empresários cheguem lá e falem assim, sabe, Neto? Eu fabrico a melhor caneca do mundo. Não, ninguém tem essa caneca. Tem o com o melhor atendimento. Com tudo melhor. Eu falo, que ótimo, muito bom. Realmente é bonita, tem qualidade, etc, etc. Mas como você vende essa caneca? Quais são os seus canais de vendas? Como é que você trabalha o marketing para que esse produto penetre no mercado, para que ele se posicione, para que as pessoas, para que ele gere um produto de desejo, porque se você deixar ele paradinho ali, não vai acontecer. Então, o tempo todo a gente conversa de marketing. E quase nunca... Quase nunca. Eles têm essa visão que precisa... Eles olham, infelizmente... Bom, vocês estão no segmento, talvez não. Vocês vão saber dessa dor muito maior do que eu. Eles ainda olham para marketing, alguns empresários, para não dizer muitos, como um custo. Eu tava achando que eu ia falar essa palavra mesmo. Ai, que legal, era isso mesmo que eu tava pensando. Como custo, não como investimento, como um custo, né? Como um custo. E não valorizam, assim, tudo que a gente tem que trazer de marketing. Então, principalmente para pensar em escala desse negócio, imagina se eu não tenho marketing para ter um branding, para ter um manual de marca que corresponda a essa padronização que ele quer ter nesse Brasil inteiro. O que acontece com essa marca? Se eu começo a escalar esse negócio. E não é só... Às vezes eles falam... tá bom, vamos fazer um manual de marketing, ensinar esse pessoal... Perdão, um manual de marca e ensinar esse pessoal a seguir o que tem que seguir. Não é isso. Nós trazemos as agências, o pessoal de marketing, para falar com expansão, para falar com o consultor de franquias. Para o consultor de franquias chegar na franquia e entender se o conceito não é fachada. É entender se o conceito está ali. E isso vem de marketing, né? Dessa visão. Então, é bem mais amplo do que fazer um folheto. Vou te mandar uma pergunta aqui reta, assim.
Quantas vezes você já chegou em alguma dessas empresas, foi ver a precificação delas e lá na construção daquela precificação tava lá, marketing. Na precificação do produto? É. Quando você faz a venda, Produto como é que... ou serviço. Do serviço, etc. A pessoa não coloca marketing no custo. Não, No nunca. Elas sempre vão olhar como custo, né? Sempre... Elas não colocam ali, ó, 7%. Não, nem coloca como custo, né? Não coloca. Elas vêm assim, elas falam, vou economizar. Onde que eu vou economizar? Dentro da formatação, aliás, quando a gente vai escalar um negócio, eu divido, num primeiro momento, marketing em 3... como é que a gente chama? Em três linguagens. Não é linguagem, não. É o que eu inventei agora aqui. É outra coisa. Não tô lembrando. Mas em 3 pilares, sei lá. Etapas, processos. Vou lembrar já. Então, a primeira, que é aquela que ele já está acostumado, que é da empresa, piloto dele, que a gente chama, é um termo, né? Piloto do negócio próprio dele ali. Ele já está acostumado a fazer marketing para vender o produto dele, o serviço dele. Esse é uma linguagem de marketing que a gente vai precisar continuar desenvolvendo, porque os franqueados vão precisar disso. Aí ele tem que desenvolver um outro pilar do marketing, que é da franqueadora para o investidor. Porque o investidor, quando ele está analisando um negócio, ele parte do princípio que essa caneca já é a melhor do mundo. Então, ele não quer ficar ouvindo, não quer saber muito dela. Ele quer saber de negócios, quanto ele vai investir, qual é o retorno de investimento, potencial desse mercado, como é que ele vai poder expandir ele ali dentro desse negócio. É uma outra linguagem. Então, se a gente coloca o marketing falando para o investidor, falando do produto, não, mas compra uma franquia, meu produto é bom. Compra uma franquia, meu produto é bom. Ele não vai criar conexão. É outra linguagem. E a terceira é do endomarketing. Não só para os colaboradores, mas é da franqueadora para os franqueados. Precisa ter toda uma linguagem interna, que não é uma linguagem que vai para o mercado. Todo o ambiente, né, que rodeia. Todo o ambiente que rodeia. Hoje, os projetos de formatação, eles também saem com Universidade Corporativa. É uma plataforma EAD para eles trazerem treinamentos ali. E, às vezes, a gente vê eles construindo essa plataforma toda esquizofrênica. Cada um chega, fala de um jeito, fala uma linguagem. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, pega o marketing, cria um roteiro que traga ali a voz dessa comunicação, o posicionamento que vocês vão querer. Não é o posicionamento. Tem que ter ali a contribuição de cada consultor, de cada pessoa. Isso vai ter, naturalmente vai ter. Mas qual é a voz dessa marca? Qual é o posicionamento que vocês querem ter? Qual é o sentimento que vocês querem que os franqueados tenham ouvindo o Neto, que é comercial, a Gabi, que é financeiro, a Milena, que é operações? A gente precisa falar uma linguagem só. E isso pra gente também é marketing, né? Tudo que a gente... Aí dentro do processo de formatação tem toda a caracterização visual, que é mais comum para marketing, né? Quando a gente olha em marketing. Quando a gente vai para a expansão, entra um marketing que não é... A gente chama de offline. Não sei os especialistas como chamam, mas lá a gente chama de offline. Não é só esse offline. Tem que entrar ações de digital. Aí já é um outro universo de comportamento, de conexão com quem tá ali vendo aquilo. Como a marca vai ser Marketing trabalhada. é um muito hub. abrangente, gente. É um hub, né? Você vai muito conectando. abrangente, tá em tudo. Tá em tudo. A gente costuma brincar, entre aspas, né? Mas a montar um círculo ali de autoridade para a marca, né? Legal. Não adianta ela olhar só para um ponto. Vou anotar isso agora. Não, depois você Quando você assiste. assistir, você anota. Para você criar um ciclo de autoridade, isso era muito comum, amigo. Acho que você deve ter tido essas experiências com muitos empresários, né? Eles chegam sempre achando que a solução vai estar em um potezinho. Perfeito. Só que são vários, né? São vários. Então, não adianta você olhar para 12, 13 anos atrás começar a construir um site. Que hoje é importante, hoje é demais, né? Eu acho que era mais. Estão fazendo as contas. Deixa esse número mesmo. Deixa por aí. E a gente tava conversando com... Que há 12, 13 anos atrás ela tá com 17. Deixa esse que a gente encaixa nos 30 do Neto. 30, exato. Entendi. A gente tava conversando com um outro convidado de mídia offline, e ele falou que engraçado, né? Quando eu comecei esse negócio, meu maior desafio eu achava que ia ser os sites.
E hoje, desde cara, né? Porque o que tem de rede social hoje, que é meu maior concorrente, é absurdo, né? E a mesma coisa que a gente vê, isso era só pra complementar o pensamento, da autoridade. A autoridade não vai ser construída com um site, né? Você pode fazer o site, mas como você vai rodar uma campanha? Como vai ser o seu posicionamento? Como é que vai ser a criação da marca? É todo o processo, né? Todo um processo. Vocês trabalham tudo isso na construção junto com os empresários. Eu não entrego nada de marketing. Porque não somos especialistas nisso. Você faz ele pensar qual o processo Faça tem que ele ser pensar. seguido. Por quê? Modéstia à parte, nós somos especialistas na visão do investidor, na visão do franqueado, na visão dos colaboradores. E a gente sabe que todos esses stakeholders, eles precisam ser impactados com marketing. Por exemplo, um outro tipo de marketing, né? A gente estava falando da preparação do empresário. Ele precisa ter marketing pessoal. E muitos vêm sem esse marketing pessoal e achando que marketing pessoal eu vou lá com uma roupa bonitinha, um Instagram ali, tal. E não é todo, né? É o que a gente tá falando, é uma integração total ali do que ele fala, do que ele faz, de como o conceito da marca dele, né? Eu tava vendo uma campanha do Rony, da Reserva, e a gente bate o olho, a gente vê o Rony em tudo, né? Vê o Rony em tudo. Eu tive a oportunidade de conversar com ele uma vez, assim, muito pouco, perto do que eu gostaria para poder aprender. Mas, cara, você olha para aquilo, você vê ele em tudo. Teve uma campanha que eu vi de... não lembro se foi... Eu não lembro qual data comemorativa. E uma senhora estava passando... Nem era campanha de marketing, não. Era um depoimento. Aí que eles acabaram transformando isso depois em um case. Ela passou por uma loja deles num shopping. Ela era uma cadeirante. Né? Uma cadeirante. E viu um manequim cadeirante. E ela entrou na loja, comprou lá umas coisinhas lá e tal. Aí ela, antes de sair da loja, ela pediu pra falar lá com... Era uma pessoa que estava responsável. E falou assim, eu não precisava de nada disso que eu comprei aqui. Mas eu quis prestigiar vocês. Porque eu me senti prestigiada e me senti lembrada na vitrine com a cadeirante que vocês colocaram ali. Então... Na minha visão, assim, isso é marketing do Rony, que tá intrínseco em tudo que ele faz ali na Reserva, né? Na rede. Em tudo. O comportamento o DNA dele tá em tudo, né? Eu não vou lembrar que história, mas hoje eu escutei umas dessas da Reserva, acho que você escutou também, que falava de alguém que foi resolver alguma coisa na loja, começou a ter um problema, ou alguém da família ligou, passou mal, o gerente pegou o carro, levou a pessoa. Assim, tem umas histórias absurdas da Reserva disso, de experiência. É muito, Nossa, muito eles de são colocar esse DNA mesmo. Fantásticos, fantásticos. Eu vou convidar ele aqui. Você me chama também pra eu vir? Uma mesa redonda. Ô, Mi, eu vou ter que fazer um bate-bola com você aqui. Rápido. Ai, meu Deus. Rápido, porque muito difícil. Ô, Gabi, você tinha uma pergunta lá, que tava assim, a gente vai falar um pouquinho sobre, como é que era a pergunta de como é que você organiza, né? Aí pergunta pra mim isso aí. Sua rotina de negócios e vida. Não, como é que eu dou conta? Não era isso, alguma coisa assim? Como é que você dá conta de... Foi a única coisa que eu vim preparada pra falar e você não... Acha? Esse roteiro, gente? Esse roteiro aqui a gente nunca segue, quase. Mas olha a minha falou preparação. Pra você que não tinha roteiro. Mas olha a minha preparação. Eu ia dizer assim, eu rezo muito. Como é que você faz pra conciliar sua rotina de... Eu oro muito, rezo muito. Todo dia, gente. Todo dia. Tomara que por Deus, gente. Tomara que o cliente não me cobre amanhã. Tomara que o cliente não me cobre amanhã. Tomara que o cliente não me cobre amanhã. Era pra ontem. Tomara que ele não me cobre amanhã. Ou seja, eu tô 3 dias Gente, é um desafio, né? Eu sou uma pessoa... Eu busco muito autoconhecimento. Então, eu sou uma pessoa, assim, que eu nunca vou ser um primor em disciplina, organização e constância. Nunca vou ser. Poderia ser se eu perseguisse isso. Se eu quisesse ser, mas não quero. Tem outras coisas que eu quero dizer. Então, eu sabendo disso, eu tenho ferramentas que me ajudam a fazer o que precisa ser feito, né? Mas essa questão da organização, eu falei, mas gente, justo isso, eu vou falar lá, vou falar que eu oro todo dia pra Deus iluminar. Dá outra pauta isso daí, dá outro pod. Eu já tô meio curioso, tô até segurando minha língua aqui pra não sair perguntando. A gente fala muito disso, de organização, de como fazer, de como se ajudar. É esse ponto que você tá falando, né? Dá outro podcast. Que ter, a gente falou das 3 saúdes, gente, se não for esse pilar espiritual mesmo, qualquer que seja a religião, ou quem não tem religião, mas no que você acredita, uma energia e tudo mais, precisa ter esse apoio, porque senão não vai, né? Não dá. Não dá, não bate. Eu escutei uma frase legal desse negócio de religião essa semana, né? Se não existisse Deus, não existiria ateu. É verdade. É verdade. Legal.
Verdade. Mi, como Mas é que vai lá. você gosta mais de atuar nos negócios hoje? Você gosta de estar na frente do cliente? Gosta de estar na operação? Tem Muito na operação. Na operação? Muito. É um outro desafio, porque eu tenho que ficar me puxando pra estratégia, né? Porque quando eu tô lá e a equipe tá assim, Milena, tá bom, vamos, tá bom. Tchau, vai lá, o telefone tá tocando. Qual que é o maior desafio no seu negócio hoje? No seu dia a dia? É esse. Disciplina, constância e organização. Pra mim é esse. Porque eu falo muito isso pros nossos clientes. O negócio vai ser o teu reflexo. Então, por isso que você precisa se preparar. Porque você vai refletir ali, né? Então, se você olhar pra minha equipe, ela tem... E pra minha empresa, ela tem exatamente os mesmos desafios que eu tenho. Exatamente os mesmos. Então, o desafio é esse. É de manter a disciplina, de mandar o relatório, de fazer a reunião, de cumprir a agenda, de... Obrigada, gente. Acabamos o podcast por aqui que a gente precisa ir resolver umas coisas. Caramba. Na minha visão, assim... E eu me forço pra ser uma pessoa melhor, porque eu sei que só assim a empresa vai ser uma pessoa melhor. As coisas que eu consegui evoluir com a empresa foi quando eu me conheci mais em relação àquilo. Porque... Terapia, eu né? não vejo como tem... eu não vejo como um caminho diferente disso, porque senão seria falso da minha parte falar pra eles, olha, faça isso. E se eu não faço? Empresa, busca esse resultado, se eu não busco os meus. Como é que você quer alguém ali organizado na rotina se a gente não consegue se organizar? Só que aí isso também me dá uma certa autoridade pra dizer assim, fiz uma reunião essa semana também falando sobre isso. Eu digo assim, olha... Eu ainda não sou 100% nisso, mas já estou um pouquinho à frente do que você está. Então, vamos aqui, vamos junto. E existe também uma outra dificuldade, né? Porque é mais fácil nós contratarmos pessoas iguais a nós do que diferentes. Porque o diferente vai te cutucar e você vai... Então, eu tenho muitas pessoas lá que são iguais a mim. Muitas. E a gente erra junto, né? Então, o desafio é receber esses diferentes... Respeitar esses diferentes, porque a hora que eu vejo, eu já tô querendo trazer... Sou muito forte nisso, assim, de querer as coisas do meu jeito, sabe? E a maioria das vezes não é, né? Uma lenda. Então, acho que o maior desafio é esse, assim, é essa disciplina Perfis mesmo. comportamentais diferentes, né? Algum arrependimento nessa trajetória? Nenhum. Vou dizer um. Que, assim, foi muito rápido. Com 8 anos de empresa, eu tive um... Achei que ele ia falar 8 anos de idade. O quê? Mas peraí, primeira empresa, 17 anos, até ficar complicado aqui a idade, né? Volta. Algum arrependimento? Achei que era 8 anos de idade. Só que aquela hora que você falou os 11, eu falei, nossa, chocada estou. Né? Volta, Com 8 anos de empresa, nós tivemos o nosso primeiro e único processo trabalhista. E eu que sempre olho para isso tudo que a gente falou aqui, né? De uma gestão humanizada e de... Aquilo foi um golpe muito forte para mim. Muito forte. E foi uma pessoa que... Não vou entrar em detalhes, mas assim, a gente ajudou muito. E isso aconteceu quase 2 anos depois da saída dele. E por uma condição que ele tinha recebido aquela condição para contribuir com um momento difícil que ele estava. E ele pegou aquilo. E aquilo é até hoje, assim, quando eu lembro, sabe? Naquele único momento, eu virei para uma pessoa que estava do meu lado, uma gerente nossa, e eu falei, cara, eu aqui... Foi rápido, mas ali eu tive um sentimentozinho assim, putz, vou desistir disso aqui. Porque, na verdade, eu queria desistir do ser humano naquele momento, sabe? Sim. Assim, foi um baque muito forte pra mim aquilo. Mas me recuperei. Então, assim, não me arrependi de nada. Quando eu abri a Franquear, eu tinha um capital pra isso. E esse capital foi embora em 1 ano e meio, sem eu ter salário. Ele foi embora em 1 ano e meio. E eu tinha uma condição em São Paulo, Gabi e Neto, assim, cara, muito, muito boa financeiramente. A minha infância, que dá outro podcast, a gente nunca passou fome, mas a gente comia arroz e feijão. E isso tudo foi sendo construído. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião uma reunião na Paulista com altos executivos lá de uma rede. Eram 12 caras. Parecia... como chama? Que tem 12 apóstolos. 12 numa mesa, assim. Falei, meu Deus. E eu olhava para aquilo e eu falava, nossa, de José Bonifácio para Avenida Paulista. Fechei esse negócio. Nossa. E então, eu olhava para tudo aquilo logo no começo da Franquear e consegui enxergar que eu podia mais. E esse capital, ele acabou em 1 ano e meio, sem salário. E eu deixei de ter aquele salário muito bom,
uma qualidade de vida na época muito boa. E eu passei a 0. Aí comecei a comer do meu dinheiro, porque a empresa de consultoria, pelo menos na época, os caras falavam assim, quem você atende? Eu não quero atender você primeiro, eu vou poder falar quem eu atendo depois. Então, eu era bem mais nova, então às vezes eu cheguei em empresas que os clientes, os prospects, diziam assim, eu esperava pessoas mais velhas aqui. Eu cheguei numa empresa, numa indústria, tava eu e uma outra pessoa do nosso comercial que virou pra mim, a hora que ele entrou na sala, ele, senhoras, 2 senhoras, esperava negociar com senhores. Então, foram muitos desafios nesse sentido para a empresa começar a gerar lucro. Assim, a penetração de mercado foi muito difícil para nós na época. Mas em nenhum momento eu me arrependi. Nenhum momento. Assim, faria tudo de novo. É até essa situação que eu coloquei aqui, hoje ela seria superada mais facilmente. Maturidade, né? A gente vai... Exato. Mas naquele momento, assim, foi um baque bem forte, sabe? Entendo. Às vezes eu coloco o neto numas dessas assim, vamos, que é pra gente aprender. A gente se coloca a todo momento. A gente tem que criar casca, né? Mas eu falo muito, eu acho que o perfil do empreendedor é procurar problema pra resolver. Eu não canso de falar isso. Toda hora a gente tem que arranjar um problema novo. Se a gente não tiver problema, a empresa estacionou, vai morrer. É verdade. É isso mesmo. Futuro, o que você espera? Eu do fundo do meu coração, eu espero um mundo melhor pra gente viver. Do mundo corporativo, que a gente tenha esses negócios de forma mais sustentáveis e saudáveis, sabe? E que as minhas sobrinhas possam trabalhar em... Ai, meu Deus! Trabalhar em empresas que consigam respeitá-las e ajudá-las em todas as necessidades que elas tenham para poder evoluir. A gente só vem para cá, eu estudo filosofia há 12 anos. E lá a gente entende assim, eu entendo, né? A gente não. Eu entendo que a gente vem para evoluir. Acredito que nós temos várias vidas, sou católica, mas acredito muito nessa coisa assim de... Da evolução. Várias oportunidades, né? E a gente... tem como fazer isso todos os dias, a cada segundo, Então, só precisa ver das pessoas essa oportunidade de... não oportunidade, essa abertura para poder receber os diferentes e os desiguais e poder fazer algo com isso. Então, com o nosso negócio ali, com a Franquear, com a Clear Clean, a gente trabalha para isso. Para que a gente consiga... O nosso manifesto de utilidade é ser útil para esse mundo corporativo, para que a gente ganhe dinheiro sim. Infelizmente, a gente ainda está no mundo que precisa de dinheiro, mas se eu puder filosofar um pouquinho, eu não vou ver isso, mas eu espero um mundo que a gente não precisa ter isso, sabe? Assim, Milena, mas esse mundo não teria empresa? Talvez não, talvez sim, não sei como será, né? Mas um mundo mais justo, sabe, Gabi? Em negócios, inclusive. Porque eu ainda vejo no meu dia a dia pessoas que desassociam, assim, sucesso dessa coisa. Eles olham, às vezes, e eu sei disso, eu sou consciente disso. Eles olham para a reputação da Franquear e falam assim, eles são bons, mas eles nunca vão ganhar dinheiro. E não é disso que eu tô falando, sabe? É ganhar dinheiro também. Então, que para futuro, se eu puder contribuir com um pouquinho de mudança dessa visão e deixar uma sementinha, eu já tô feliz. Nossa. Eu ia fazer uma última, que era pra você fazer um fechamento aí, um insight. Mas já esse daí... fechou, pelo amor de Deus. Já fechou, porque qualquer outra coisa agora vai perder a graça. Mi, sério, que honra ter você aqui. Ai, gente, eu que agradeço. Nossa, demais. Se eu você adorei, quiser... fiquei mais calminha. Ai, e Fábio, fiquei mais calminha. O microfone até tá parou de apanhar. Apanhou. Parou já, tá tudo bem com o microfone. Se você quiser fazer alguma mensagem, algum encerramento aí desse mundo de negócio. A câmera Ai, meu Deus. Fica à vontade. Tem uma frase que eu tenho dito muito ultimamente, que é bem curtinha, que é assim, quem é. Aqui, ali, em qualquer lugar. Então, quando realmente essa questão do ganha-ganha em negócios, dessa consciência estiver integrada, você vai conseguir ser isso dentro da sua empresa, ali no meio ambiente, ali com seu parceiro, na hora de mandar uma proposta de negócios. Não cabe, assim, eu mandar uma proposta diferente, é o mesmo projeto. Aí eu mando para você, que eu sei que tem mais dinheiro, maior e menor para o neto, que tem menos, e aí eu vou... Sabe,
pela cara do freguês. Então, quem é aqui e ali, em qualquer lugar, que a gente consiga ser, né, essas pessoas. E o ser também é importante, né? A gente nunca vai conseguir, na minha visão, a gente nunca vai conseguir ter sem antes ser. E às vezes as pessoas, elas têm dinheiro, mas elas não conseguem ser o que hoje o mundo precisa. Ou, não é nem o que o mundo precisa, é o que talvez o mundo espere delas nessa passagem por aqui. Aproveitando esse momento para contribuir para o que elas vieram contribuir. Embora a gente estuda muito lá que, independente se essa pessoa está cumprindo a sua missão aqui, ela ainda assim está te ajudando. Às vezes a gente olha para alguém e fala, nossa, aquela pessoa é assim, assim, assado, me machucou e tal. A gente chama lá de executores de destino. Às vezes, com essa atitude, ela foi bondosa com você, né? Com essa atitude, você teve como mudar, você teve como evoluir, você teve como... Nossa. fazer diferente, né? Tá com a mão suando ainda? Não, acho que não. Já passou. Eu que tô agora. Então, porque eu já arrepiei, já suei. E eu agradeço assim, nossa, muito, muito, muito. Não conheci o Neto, nem o Fábio, mas a Gabi já há um bom tempo, né, Gabi? E quero agradecer muito. Aliás, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse primeiro podcast. Experiência boa. Foi menos difícil do que eu imaginei. O segundo vai estar mais fácil, e a porta tá aberta. E de falar de coisas assim, eu agradeço muito a oportunidade de tornar meu pensamento exponencial, né? Porque é uma oportunidade da gente poder... O que é? O que é? Aqui, É a oportunidade de você lugar. poder passar para mais gente, às vezes, esse pensamento de como você melhorar, porque às vezes as pessoas querem, mas não sabem por onde seguir, né, Mi? Exato. Nossa, penso muito Também nisso. tem muito isso, né? Exatamente. E falta, às vezes, aquele empurrãozinho, uma palavra, uma frase. Eu acho que é o que mais falta hoje. As pessoas estão muito perdidas, né? E já tá mais que convidada para os próximos. A gente vou ficar aí na cola dessa agenda. Tô aqui. Por favor. E é isso, gente. Fala seu Instagram pro pessoal, como que te acessam, o site que você meu quiser. Instagram. Onde eles te acham. @Milena Lidor, tudo juntinho, e @Franquear Consultoria. Perfeito. Isso aí, Mi. Tudo Obrigada. juntinho também é Obrigado. antigamente, porque antes tinha o underline, né? Ah, E agora, verdade. falando sobre idade, já fechou, né? Ainda não tá gravando? Esses dias uma pessoa falou assim, Milena, você muda o jeito de você dar o seu número de telefone. Eu falei, por quê? Ela falou, porque quando você fala assim, eu falo, como é que você dá o número do seu telefone? Não falo o número, mas assim... 11, 9, aí dá Não pausa. 9, tan. É. Aí ela fala que essa geração mais nova, elas falam, é um número só. A gente que pegou aquela mudança, que teve que inserir o 9... É sério? É que a gente já tinha gravado, então a gente fala o começo, é 17, 9... eu falo assim, mas é 11, 9... a gente dá uma pausa. Respirada. Então Eles ela fala assim, esse pessoal, eles sabem, eles Mas, é como se a gente fosse o... Corta essa parte. É como se a gente fosse o antes e depois, entendeu? Mas e quem escuta ainda estiver na outra 9, geração? Não consigo acompanhar. Ai, socorro, não dá. Ai, Mi, obrigada, Eu viu? agradeço. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, até mais.